Fala galera, tudo bom? Eu sou Rafael Rio Torto e essa aqui é a aula 6 sobre boas práticas, principais fórmulas e recursos dessa ferramenta fantástica que nos ajuda aí a transformar dados e informações úteis para a nossa tomada de decisão. Esse é o Microsoft Excel. Bom, nessa aula eu ensinarei a montar uma carteira, não uma carteira, mas uma planilha para controle de operações e análise de investimentos de uma carteira de ativos. Desde já eu quero esclarecer que qualquer eventual comentário que eu faça sobre um ativo ou uma metodologia de investimento não se trata de recomendação, tá? Minha preocupação aqui é essencialmente com a didática sobre o Excel e a minha lógica, como eu construo e resolvo esse problema, essas questões aí que muitos de vocês escreveram nos comentários e participaram da enquete. Foi a enquete mais votada no meu Instagram já há duas semanas e eu resolvi fazer essa aula para explicar para vocês e eu espero que a partir daqui vocês montem as suas carteiras, registrem as suas operações e façam acompanhamento aí do desempenho e inclua aí indicadores que apoiem aí a sua decisão de compra, venda, enfim, escolha de ativos. Bom, antes de mais nada, deixe seu like, seu comentário, que é a forma de você retribuir o carinho aqui que eu estou passando para vocês com esse conhecimento, tá? Se inscreva no canal aí do Tio Uli, o canal do conhecimento. Ative o sininho para receber os conteúdos em primeira mão, porque isso aqui é muito rico. Eu acho que poucas pessoas têm essa compaixão aí de passar esse nível de conhecimento de graça, tá bom? Então, galera, deixa o like aí, que é a forma de você retribuir o carinho que eu tenho com vocês. Bom, vamos para a aula aqui. De trás para frente, essa aqui é a carteira que eu vou ensinar vocês a montar, na verdade a carteira não, a planilha para análise da carteira, e ela tem uma série de recursos, entre ele o controle das operações, né, onde a gente registra todas as operações aqui, a gente vai registrar elas com o ativo, a data, a quantidade, preço financeiro, o custo de corretagem, né, o caixa, e vai avaliar aí uma série de questões que eu vou apresentar no curso aí do desenvolvimento dessa planilha. Temos aqui o registro das cotações de fechamento, né, de 2017 até a última sexta-feira, 19/6/2020, com as cotações de fechamento diárias aqui, e aí tem os links aqui para vocês acessarem e obterem essas cotações diárias. Depois, se vocês quiserem, escrevam no comentário aí que eu faço uma aula exclusiva só como vocês alimentam isso aqui, como tratam a base, né, as fontes de dados, porque nem sempre vem da forma como a gente alimenta a planilha. Mas aqui é muito facinho, se quiser bota na mão aqui, são três ativos, né, 4 ativos e um índice, né, o LFT, o IBOV, o IBOV11 e o BOVA11, alimenta aqui na mão diariamente ou na frequência que você quiser. Tá? Então aqui o registro das operações, o sumário, onde a gente consegue observar aqui o desempenho dessa carteira de janeiro de 2018 até junho de 2020. Aqui eu sinalizei aqui, ó, de verde, de forma dinâmica, é claro, né? Se a gente muda a base, essas sinalizações aqui alteram. Janeiro de 2018, setembro, fevereiro, janeiro de 2020, abril de 2020 e maio de 2020 foram as datas que eu operei essa carteira aqui, né? Esse aqui é um exemplo meramente ilustrativo, sempre que eu falar operei, não se trata de um caso real, tá? Eu coloquei aqui um cenário hipotético. Tá? Essa planilha está baseada numa estratégia de rebalanceamento ou a carteira de Graham, né? Você rebalancear em diferentes classes de ativos e diferentes ativos também. Você repara que essa carteira aqui em azul, ela teve uma volatilidade muito menor do que o Bovespa. Aqui, graficamente, a gente consegue visualizar isso de forma bem clara, né? E aqui
numericamente também, ó, a minha volatilidade foi de 9%, enquanto que o Bovespa foi de 29,75% nesse período, a volatilidade histórica. E a carteira teve uma rentabilidade de 36% e o Bovespa 23%. Então, uma volatilidade menor e uma rentabilidade maior, embora o Bovespa tivesse aí muito tempo assim acima, né? Mas imagina se você entrou aqui, aí você perdeu até aqui, ó. Aí depois começou a ganhar e tal. Aqui a nossa carteira foi um pouco mais sem muito pânico, sem muito medo, né? Com menos risco. A não ser aqui nessa crise de mercado que ninguém está protegido, né? Ninguém imagina, mas em compensação a gente caiu menos do que o Ibovespa. Repara que o Ibovespa foi abaixo do patamar aqui do patrimônio inicial. Tá bom? E aqui à direita o gráfico dos ativos individualizados, né? Como é que foi o LFT aqui, que é um título de renda fixa, pós-fixado, né? Título pós-fixado é como a gente fala, dinheiro em caixa, tá? E aqui os pesos que eu atribuí a cada um desses ativos. Então, vê, estou com 50% de dinheiro em caixa, 30% no BOVA11, que é um ETF que replica aí o comportamento do índice Bovespa, né? A cesta de 60 ações de maior volume da Bolsa Brasileira. E o IVVB11, que é uma outra ETF também, que replica o comportamento do índice S&P 500, das 500 maiores ações da Bolsa Americana. Tá? E aqui o peso atual, que é classificado aqui pelo PL ajustado dele. E aqui à direita, né, a gente pode ver a variação percentual entre o peso atual e o peso indicado. Então, ó, a minha LFT está 45, o peso atual dela é 45, enquanto que o peso indicado é 49. Tá? Deixa eu fixar a tabela diferente aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Quer ver? Deixa eu descongelar os painéis, descongelar, congelar novamente. Agora eu consigo arrastar para o lado e ficar fixo ali. Então repara, ó, peso atual 45,4 e o peso indicado 49,5. Então estou com uma variação de 4 pontos percentuais e o critério aqui que eu estabeleci para gerar esse alerta foi de 4%. Se eu coloco aqui, ó, 5%, ele já some aqui. Eu vou ensinar vocês a como fazer essa formatação condicional também. Tá? PL custo, meu custo histórico ali, o aporte que foi de 100 mil, o preço médio. E aqui o rebalanceamento indicado, tá? Já fazendo a conta por número de lotes e tudo mais. E aí os checks, que eu acho que é boa prática a gente sempre criar as fórmulas de validação, né? O sanity check, né? Teste de sanidade para ver se realmente as contas estão fazendo sentido, né? E a gente mitigar erros a partir daí. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos lá. Bom, os tópicos dessa aula que eu vou tratar: funções data, índice Corresp, funções agrupadas. Talvez eu fale de gráficos e tabela dinâmica, vai depender aí de como andar aqui o meu ritmo, tá bom? Eu gosto sempre de me guiar por perguntas, então as perguntas que vamos responder nessa aula são: que informações queremos observar? Então queremos fazer uma rentabilidade de carteira de investimentos. Quais dados precisaremos registrar nessa planilha? Então preciso registrar data, quantidade, preço, custo por operação, o aporte caixa e o histórico de cotações. Quais fontes de dados? Então basicamente as operações são frutos das suas operações, é claro, mas são descritas na nota de corretagem, onde tem lá também descrito o custo dessa operação, o preço de fechamento por ativo, eventualmente também o extrato da corretora, que tem outros custos ali que não são cobrados diretamente, como custo de custódia de títulos públicos, que são cobrados semestralmente. Tá? E essas outras duas perguntas aqui a gente entra depois. Bom, então vamos nessa. Então eu fiz aqui, já mantive os cabeçalhos para servir como guia para a gente. Então vamos começar aqui pelos amarelinhos, que eu sempre... Amarelo são as entradas manuais e eu coloco aqui sempre, ó, vamos colocar o caixa aqui, sempre ter o caixa na nossa
nosso investimento tem sempre o caixa. Caixa mesmo, caixinha, né? Vamos falar assim, para as despesas de corretora, de taxa de custódia, tá? Quais são os ativos que eu vou incluir aqui? E aí os ativos estão aqui no meu BD Cotações. Vamos aqui no meu suporte que eu coloquei aqui. Eu vou operar LFT, BOVA11 e VVB11. Então eu posso nomear isso aqui como lista de ativos. Nomeei aqui como lista de ativos para eu vir aqui e fazer uma validação de dados. Validação de dados. Eu quero a lista de ativos. Vou botar aqui ó, igual lista ativos. E agora eu tenho os meus ativos aqui. Então vou botar LFT, BOVA11 e VVB11. Bom, não está puxando nada ainda porque eu não tenho nenhuma operação registrada, tá? Mas aqui eu tenho esses ativos e eu vou colocar já aqui o peso indicado para cada um. Eu quero botar meio 0,05 de caixa, eu quero uma LFT de 4,95, eu quero BOVA11 em 30% e VVB11 em 20%, tá? O critério máximo de variação vai ser 4. Na prática é 5, mas eu só estou colocando 4 aqui para gerar o alerta depois. E aí depois eu vou preencher o resto aqui para a gente buscar o link. Então agora a gente precisa o quê? A gente precisa registrar na planilha a data, quantidade, preço, custo de operação. Então vou por parte aqui, vou pegar a cola na planilha anterior, vou pegar só isso aqui, ó. Vou pegar só isso aqui. Só isso aqui, vou colar aqui valor, tá? Colei valor aqui, então eu operei no dia 3/1 de 2018, iniciei minha carteira com LFT, BOVA e VVB. Nessa quantidade, nesses preços, tá? Qual financeiro? Financeiro é esse aqui. Tá? Então, esse é o financeiro. A classe do ativo. Tem aqui na minha BD cotações, eu vou criar a classe aqui, ó, classe. Vou criar aqui em cima e vou mostrar para vocês já uma forma. Então, isso aqui vai ser um título público. Título público. Público. BOV é um índice, né? Índice. VVB11 é um ETF. ETF. Então, a classe dos meus ativos é essa. Vou colocar aqui em amarelinho só para ter um guia. Tudo bem? Vamos lá. Título público ETF. Então, aqui quero que informe aqui qual é a classe desse ativo. Então, eu vou procurar esse ativo aqui, ó, índice. Vou passar a referência aqui dessa matriz, desse vetor, né? Vou fixar. Eu quero que ele retorne esse vetor aqui, do J ao M, então JM6, e que ele procure aqui embaixo. Então, como que eu vou procurar? Vou botar a fórmula CORRESP. Fórmula CORRESP é o valor procurado, a matriz procurada. Vou deixar vazio por enquanto. Vou colocar a matriz aqui, JM7. As matrizes são iguais aqui, ó. Começa no J, termina no M. Começa no J, termina no N. M, vetores iguais. Correspondência eu quero exata. Número da coluna não preciso informar porque é um vetor único. Deu não disponível porque eu não coloquei o número aqui. Eu quero procurar, pesquisar exatamente aqui o meu ativo. Então, pesquisei, ele vai me dizer que é título público. Aqui, ó, ETF, título público. Isso não vai ter muita utilidade para a gente agora não, mas vamos nessa. Custo direto. Custo direto é também informação que está descrita na nota de corretagem. Então, vou copiar e colar aqui. O meu caixa inicial, eu aportei no D0 100 mil de caixa inicial. 100 mil, né? Então, só para... Aqui já estava no formato, então coloca a moeda, tá? Ctrl 1, moeda. Aqui. Então, tudo isso aqui vai ser moeda para mim. Se é compra ou venda, então uma formulazinha simples. Se quantidade
né? Vou fixar aqui por prática. Quantidade for maior, né? Maior do que 0, então é compra, né? Se quantidade menor do que 0, vai ser venda. Por que eu repeti isso aqui? Porque se não for nenhuma das duas, eu quero que ele retorne um tracinho. Tá? Que eu coloquei ali. Depois a gente pode criar essa fórmula aqui para falar proventos, ou se quiser classificar subscrição, tá bom? Mas por enquanto vamos se ater aqui a um modelo mais simples, tá? Então coloco aqui compra ou venda, tá? Não tem mais nada embaixo. Data de liquidação, eu tenho uma colinha aqui, data de liquidação da LFT, na compra é em D+2, na venda D+1. Então eu recebo a venda em D+1 e pago a compra em D+2. E BOVA, na minha época, lá atrás, quando eu comecei em 2007, era D3. Vou colocar aqui, ó, prazo, vamos ver aqui, ó. Registro das operações, data de liquidação. Eu quero procurar o meu papel ali também para saber a data de liquidação. E aqui, na data de liquidação, a gente vai falar de uma função nova, que é a função dia-trabalho, tá? Então, a função dia-trabalho eu vou aqui explicar para vocês, né? Então, eu sei que, como está registrada a operação, 3/1 foi dia útil, né? Foi dia útil. Agora eu quero fazer uma sequência de dias úteis a partir dessa data aqui, ó. Então, vou colocar essa data aqui só como referência aqui, para a gente entender como é que funciona essa forma de dias de trabalho. Então, dia, trabalho, como é que ela é? Ela pede a data inicial, então, que é essa data aqui, pede o argumento de dias, quantos dias a partir daquela data. E ele tem o argumento de feriados ali que está em colchete, ou seja, não é obrigatório. Por enquanto eu vou deixar ele vazio aqui, tá? Então, se eu arrastar para baixo, ele vai, ó, dia 3/1, 4/1, 5/1, e aí pulou para o 8/1. Eu imagino que 6 e 7 seja sábado e domingo. Tá? 8, 9, 10, 11. Tá? Vamos ver aqui, ó. Tem a função aqui, ó, dia da semana, que retorna. Ó. Então, isso aqui foi uma quarta-feira, quinta, sexta, aí ó, 6 e 8, sábado, domingo, tá? Perfeito? E por aí vai. Então a gente vai criando aqui a nossa sequência de dias úteis. Então o que eu quero que ele retorne aqui na data de liquidação? Eu quero que ele me retorne 2 dias úteis, né? No caso, para a LFT, comprei, então eu quero 2 dias úteis para fazer a liquidação financeira. Então vamos lá. A liquidação financeira. Eu venho aqui. Dias. Vamos aqui, ó. Dia trabalho. Eu quero a data inicial, que é essa aqui. E quantos dias eu quero? Vou colocar 2 aqui, mas vou mostrar para vocês. Então a fórmula veio para cá, então dia 5. Mais título público na compra calhou de ser 2. Mas se fosse venda, seria 1. Então eu tenho que diferenciar quando é compra ou quando é venda. Eu tenho que pesquisar essa informação aqui. Mas eu tenho que pesquisar aqui e aqui, né? Porque ele quer pesquisar título público e se for compra e venda na horizontal. Então, como eu faço isso? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá. Deixa eu abrir uma coluna aqui adicional. Deixa eu colocar aqui, ó. Dias úteis de liquidação. Então, o dias úteis de liquidação, vou colocar em verde aqui, porque vai ser uma simples referência, né? Vamos dizer assim. O dias úteis de liquidação vai ser índice, que é aquela fórmula que a gente
define uma matriz e pede para ele pesquisar. Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Ó. Prazo de liquidação, essa tabela K4. Né? Nossa referência é sempre uma célula à esquerda em cima e à direita inferior. Qual é a linha que eu quero pesquisar? Então vamos lá para o suporte de novo. Eu quero pesquisar que ele me retorne um valor aqui nessa linha. Então eu vou dar essa linha aqui para ele. K4, K7. Na verdade não, eu tenho que fazer o corresp aqui. Ó. Corresp, que é o número, a posição correspondente àquele valor procurado nesse vetor. Tudo bem? Eu quero correspondência exata. E o número da coluna, ele vai pesquisar aqui para retornar. Então tem que dar exatamente o número de colunas, KM, que é o número de colunas. Então eu vou fazer corresp novamente. Vou deixar assim só para economizar, para não ter que voltar aqui na fórmula. Aqui, ó. KM, 47, 47. Então eu estou dando exatamente o intervalo de linhas do meu índice e o intervalo de colunas do meu índice para esse outro argumento aqui, que é o número da coluna. Tá? Fechei parênteses aqui, dei Enter, deu erro, porque eu não indiquei aqui ainda o valor procurado dentro do meu corresp. Então, qual é o valor procurado na minha linha? Eu quero procurar o código ativo. E qual é o valor procurado na minha coluna? Eu quero saber se é compra ou venda. Tá? Pronto. Ok. Aqui eu já vou colocar uma previsão, tá? Se erro, né? Ou seja, se ele não achar alguma das coisas, se erro, ou seja, se essa fórmula índice aqui der erro, ou seja, ele não achar nem o código do ativo que eu coloquei aqui, nem se foi compra ou foi venda, no caso de tal tracinho ali, ele vai retornar a data 0. Então eu quero que ele retorne 0 aqui. Então eu vou deixar 0 aqui. Ó. Tá? Repara se eu partir dessa forma para baixo aqui. Se eu colocar um ALX aqui, qualquer coisa aqui, vai dar erro aqui. Deixa eu colocar 0 aqui, ó. 0, aí ele retorna. Deixa eu botar no formato correto aqui. Número. Retorna 0. Tá? Então aqui está dando erro também, está retornando 0 sempre. E aí, a nossa fórmula de dias de trabalho, ela pega isso aqui e vem para cá. Tá? Então fizemos essa fórmula aqui. Vou apagar essa linha aqui que a gente não precisa. Tá? Só para ilustrar. Então aqui eu tenho a data de liquidação. Mas eu tenho feriados, eventualmente, aqui nesse intervalo. E como é que funciona esse intervalo? Eu tenho aqui, ó, a tabela de feriados de janeiro de 2001 até 15 de novembro de 78. Eventualmente a gente tem algum feriado aí extraordinário, um dia 31 que às vezes não tem mercado, que deram recesso. Antigamente não tinha, hoje em dia, acho que nos últimos anos teve recesso no dia 31 para o mercado. Tá? Então aqui a gente inclui os feriados. Então, sempre que tiver uma data dentro desse intervalo, quando você aplicar esse intervalo dentro da fórmula de dia de trabalho, ele não vai considerar aquela data como dia útil. Então, como funciona aqui? Eu sempre gosto de nomear essa tabela como feriados. Tá? Feriados. Então aqui eu vim aqui, ó, primeira planilha de data, Ctrl Shift baixo, e aí nomeei aqui feriados, todo esse intervalo. E aí como é que é o comportamento dessa fórmula quando eu coloco o intervalo? Tá? Então depois aqui no meu terceiro argumento eu venho aqui e escrevo feriados, ó, viu que ele já achou aqui para mim feriados, Enter. Essa fórmula já está feriados. Quer ver? Ó, se eu incluir aqui no dia 4 uma data aqui, ó, vou incluir aqui, ó, 4/1, posso incluir aqui no meio mesmo. Vou botar aqui, ó, 4/1 de 2018.
Olha o que acontece. Deixa eu deixar em negrito, só para lembrar de tirar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele andou com um dia a mais aqui, porque eu tinha um intervalo com um feriado no meio das datas. Tá? Daí é melhor vir aqui, ó. Feriados de tabela, feriados bancários, aí tem aqui, ó, todos os feriados. Vem aqui no ano de 2020, todos os feriados. Na data, basicamente, você tem que ir lá e colar a data. Bom, depois eu mostro também como faz de forma prática para replicar, para criar uma tabela feriados. Se vocês quiserem, deixa no comentário aí que eu ensino também como faz. Tá? Mas não vou me ater aqui agora a isso para não perder tempo. Tá bom? Então, tabela feriados, fui lá incluir aqui na data de liquidação. Financeiro da operação. Qual o financeiro da operação? Ele vai ser o meu financeiro da compra mais o custo direto, certo? Então, esse é o financeiro da operação. E aí eu tenho o saldo acumulado em caixa, que a minha primeira célula vai ser o meu aporte mais o meu financeiro da operação, né? Na verdade, menos. Eu tenho que fazer o sinal trocado aqui, né? Quando é compra, é negativo. Quando é venda, é positivo. Então, eu vou deixar aqui, ó, só botar negativo aqui na frente, que ele já inverte o sinal para mim. Não preciso fazer fórmula lógica nenhuma, tá? Então, financeiro, 30, 30. Então, eu tinha um saldo aqui, copiei. Vou pegar aqui, ó, caixa mais operação mais meu saldo anterior. E ele chegou aqui no final do dia com 805. Mas imagine que se eu tivesse feito 90 mil de aporte só, olha, ia estar com um saldo negativo aqui. E depois eu vou preencher essas fórmulas aqui para a gente, quando for para o Sanity Check, tá? Então aqui a gente fez o primeiro registro das operações. Nós temos aqui essas operações e vamos lá para o sumário, tá? Então o sumário eu quero que ele me informe a quantidade que eu tenho nessa data aqui, né? Claro, só operei. Se eu operei em março, né? Em março não, em janeiro de 2018, não fiz mais nada aqui. Ele vai ter que me retornar aquela quantidade, né? Como é que é essa fórmula para ele retornar aquela quantidade, já prevendo que vão ter outras operações eventualmente, né? Então eu quero que ele me retorne as operações na data. Então eu vou botar aqui, ó, data, que é essa data aqui, vou fixar aqui, que é referência, tá? Referência. E qual é a quantidade nessa data? Então eu quero que ele me retorne aqui, ó, soma CES. Eu quero, qual é o intervalo de soma? Eu quero que ele some a quantidade aqui, fixei, registro K. Eu quero que ele, o critério, né, se for o nome do meu ativo, né, então estou aqui também dando o segundo critério para ele. Deixa eu dar uma travada aqui. O critério depois eu coloco. O outro critério vai ser data. Então vou aqui, sumiu aqui na cima, eu só selecionei aqui, apertei Ctrl espaço, que aí ele seleciona a minha coluna inteira. Também vou fixar esse intervalo, tá? Fixei, ponto e vírgula, fechei parênteses. Bom, deu erro, né? Deu erro não, deu vazio. E agora eu começo a preencher aqui, ó. LFT, eu quero essa data aqui, tá? Mas essa data, ele não vai achar nada, porque eu não tenho nenhuma operação nessa data. Eu quero que ele me retorne todas as operações anteriores a essa data. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar colocar um caractere comparativo ali que me retorne menor ou igual a essa data. Então, como eu faço isso? Eu tenho que abrir aspas aqui,
símbolo de menor, ou igual, fecho aspas, e o E aqui, né, o ampersand, eu acho que é esqueci o E de imprensa, né, que a gente fala, e concatena com o texto. E aí ele vai enxergar que é menor ou igual. Essa é a instrução que a gente passa para o Excel para ele entender isso. E agora ele já achou ali a LFT. Vou colocar aqui, ele já achou o registro das quantidades da minha LFT até essa data, tá? Aqui, ó, registro das operações, eu tenho isso aqui, exatamente o que está no meu sumário, tá? Então ele enxerga aqui, ó, junho de 2020, não fiz nenhuma outra operação, então eu tenho esse preço. Data do último preço, tá? Que eventualmente, assim, ó, hoje, dia 22/6, a data do último preço de fechamento é sexta-feira. Então, eu não tenho data de fechamento ainda hoje, né? Então, qual é a data de fechamento que eu vou ter aqui na minha planilha de cotações? Então, eu quero que ele pesquise se essa data existe na minha planilha de cotações. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, Corresp, valor procurado. Na matriz procurada, cotações, vou dar um intervalo inteiro, fixei 0. Ó, deu erro, não tem o 22 lá, né? A gente já tinha visto que é só 19, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu posso criar aqui, ó, é menor do que, correspondência exata é maior do que. Então, é menor do que, eu quero que ele retorne o último, então eu quero que ele retorne é menor do que. Então, eu boto 1 aqui, ó, ele me retornou, não me retornou data ainda, né? Me retornou um número. O que é esse número? 635. É exatamente a posição aqui desse vetor. Eu dei o vetor I para ele, fiz para ele procurar 20/2006, né? O mesmo princípio daquele PROC-V com a correspondência aproximada, e ele achou aqui o 19. Então é isso que eu quero. Índice, a matriz que eu quero pesquisar é essa matriz mesmo, que eu quero que ele retorne. Aí, tá? E o correspondente aproximado dele. Pronto, agora ele me retornou uma data. Vem aqui, coloco o formato data, Ctrl Alt V, fórmula. Pronto. Ele vai estar me dizendo que 16/6 é a última cotação. E qual é o último preço? Né? Se eu tenho 16/6, a última cotação, né? Poderia até aproveitar essa fórmula aqui, né? De Corresp, que eu vou precisar do último preço, que também está na minha BD Cotações. Tá? Na BD Cotações eu posso botar aqui, ó, índice, matriz. Agora eu tenho que dar a matriz completa, vou dar essa matriz completa aqui. Na verdade eu vou dar a planilha inteira. Ó, clico aqui. Dê a planilha inteira, Corresp. Eu já tinha copiado ali, então da linha vai ser igualzinho a da planilha da forma anterior. E agora eu quero saber o nome do meu ativo, que está aqui em cima. Então eu vou dar essa linha para ele também. Tá? Repare que eu tenho consciência que eu não vou escrever nenhum nome do ativo nessa linha aqui, 7. Essa aqui é soberano. Estou colocando em tabelas separadas justamente por isso, para conseguir fazer as fórmulas mais dinâmicas. Tá? Aqui, está dando um erro lá. Não coloquei aqui o correspondente aqui ao nome do ativo. Então, LFT. Volta aqui. Bom, o
erro aqui. Por que está dando erro? Vamos descobrir. Ah, eu não fixei aqui, ó, o intervalo. Aí ele dá um erro de referência, porque a referência fica fora do intervalo. Eu arrastei para baixo. É um intervalo relativo, ele vai andar. Como eu já tinha dado todas as linhas da planilha para ele pesquisar, olha aqui, ó. Tá? Então, esse é o último preço. Então, qual é o PL ajustado daqui? Então, o PL ajustado vai ser a quantidade vezes o último preço. Então, fizemos aqui, fórmula, tá? Isso aqui, soma isso aqui. Perfeito? Perfeito. E meu caixa? Deixa eu botar uma fórmula diferente. O caixa não vai ser essa fórmula aqui. O meu caixa como vai ser? Então, se eu tenho aqui, ó, meu caixa acumulado, né? Meu caixa tem que dar o último valor aqui também. Como é que eu faço para saber o meu saldo acumulado de caixa, o último valor aqui? Tá? Correspondente aqui, né? Aquela mesma fórmula, só que agora na minha planilha de registro de operações, eu venho aqui. Posso dar como data de liquidação, mas vou colocar aqui, não vou colocar fluxo de caixa não, vou colocar a competência do gasto, né? Vamos dizer assim, né? A competência do caixa. Não vamos falar do caixa, fluxo de caixa por enquanto, tá? Só para simplificar. É menor do que, aí vamos ver o que ele vai registrar para a gente, ó. Ele, ó, retornou 50. O que é 50? 50 é... Ah, porque tem as datas aqui, tá vendo? Eu dei isso aqui, eu dei aquele intervalo para eles, ó. Tem que apagar isso aqui. Apaguei. I9, registro de operações, e I1. Então, ele já retornou aqui o 7, retornou o último valor. Ele veio para cá, pá, não achou, não achou, não achou. Ah, agora é vazio. Então, ele vai para a última referência mais próxima, que é exatamente o que eu quero. Então, eu quero saber esse saldo acumulado de caixa aqui. Então, como que nós fazemos isso? Sumário. Caixa vai ser índice saldo acumulado em caixa. Vou colocar aqui tudo total também. Corresp. Fechei. E aqui está meu caixa. Deixa eu colocar aqui. Número. Isso aqui. E agora eu vou tirar uma dúvida do Everton, que me perguntou se eu consigo colocar um percentual como negativo. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, o peso da minha carteira. Por enquanto. Ó, menos 75. 46, 30, 31. Aqui só. Eu desencargo aqui, ó. Veja que tem que somar 100% sempre. Então, como é que a gente coloca o percentual aqui em negativo? Ó? Repara que o percentual está aqui, né, sem a referência como eu tenho no número aqui, ó, tá? Mas eu colocando isso aqui como número, repara o seguinte, tá? Eu estou como número, tá? Eu voltei aqui para o número. Se eu vier em personalizado, olha como é que é a estrutura aqui do meu personalizado. Ele vem, bota um espaço vermelho, e isso aqui, ó, menos, tá? Então eu venho aqui na fórmula aqui, eu vou copiar esse vermelho aqui, Ctrl C, venho aqui em porcentagem
defino as casas decimais que eu quero, volto para cá, olha aqui, ó. Na verdade é melhor fazer o contrário, é melhor botar em número, vir aqui, personalizado, chegar no final aqui, ó, colocar um percentual aqui e um percentual aqui, ó. Ele automaticamente transformou o meu percentual para formato vermelhinho quando é negativo, tá bom? Aquela aba de personalização de formatação dá para fazer bastante coisa, tá? E é bem interessante, é melhor do que fazer fórmula if ou formatação condicional. Eu vou explicar mais para frente quando a gente estiver falando com modelo de dados maiores, que aí faz alguma diferença. Então aqui é a variação percentual, né, sobre o peso atual e o peso indicado. Então isso aqui a gente sabe que está menos 175. Aqui eu já tinha uma formatação condicional, que eu vou tirar aqui a formatação condicional. Deixa eu limpar as regras aqui das células selecionadas. Aliás, vou limpar a regra da planilha toda. A planilha inteira, limpei a regra. Aqui é o meu PL de custo. Eu quero saber, historicamente, quanto que custou as minhas operações. Essa aqui é uma fórmula de quantidade. É igual a fórmula da quantidade. Eu vou aproveitar ela aqui. Deixa eu salvar essa fórmula. Essa fórmula, quando eu fixei, ela vai estar aqui, retornando o mesmo valor aqui, tá? Aqui está como moeda. Vou deixar como moeda. Né? Aqui é moeda. E depois a gente altera. Então, o que eu quero aqui somar? Eu não quero somar a minha coluna de quantidade, eu quero somar a minha coluna de custos. De custos não, de financeiro da operação. Né? Eu quero que ela some financeiro da operação aqui. Então, somando o financeiro da operação, os outros argumentos permanecem os mesmos. Dou um Enter. E ele faz o meu PL de custo aqui. Tá? PL custo. Meu caixa, novamente, eu tenho que fazer uma fórmula diferente, que ele está em outra linha. Né? Então, meu caixa vai ser igual aqui. Né? Eu já tenho a fórmula do caixa aqui. E eu quero que o caixa venha para cá também. Tá? Qual é o preço médio? Mas aqui vou ter que fazer ao contrário. Né? Eu tenho que fazer soma C, eu tenho que botar negativo aqui. Opa. Então ele está somando ali todo o financeiro. Então, naturalmente, e aqui é o preço médio. Então, se eu gerei um resultado positivo, ele reduz o meu custo. Tá jogando dinheiro para o caixa ou para um outro ativo. Né? Então, ele reduz meu custo médio. Então, aqui, ó, a gente vai observar isso mais para frente. Fórmula. Custo médio do caixa não tem, tá bom aqui. Deixa eu botar aqui vazio. Tá? Então aqui é isso, tá? Por enquanto. Repara aqui, eu estou com dados bem divergentes, eu estou aqui com o meu caixa negativo. Então não posso ter caixa negativo. Então tem que criar um sanity check, né? Um teste de sanidade para que sempre que esse último dia do mês vire, eu saiba que tá virado, né? Então assim, ó, final do dia, essa data aqui é final do dia? Não, né? Eu tenho mais duas operações aqui embaixo, então é falso que ele tem que me retornar. Como é que eu faço para verificar isso? Eu vou contar. Conte C, isso aqui. Na verdade, o argumento do conte C é o intervalo primeiro, então eu vou dar um intervalo inteiro, só para vocês verem o seguinte. Essa aqui, 3. Eu tenho 3 números conte C. Agora, como é que eu vou saber se é o final do dia ou não? Eu tenho que saber se até aquela linha
eu tenho 3 ou menos do que 3. Se eu tiver menos do que 3, não é o final do dia. Se eu tiver 3, eu sei que é o final do dia, porque eu vou ter o meu terceiro, partindo do princípio que a gente está fazendo Na verdade, vai funcionar independente da ordem. Se quiser, em outra ordem vai funcionar também. Só esse check de saldo aqui que não vai funcionar. Então, a gente tem que registrar as informações em ordem cronológica, né? Então, vamos nessa. Então, no final do dia, eu quero fazer o seguinte. Olha só, eu vou apagar essa forma. Deixa eu fazer o seguinte, vou botar essa forma aqui embaixo. Tá? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Fonte C que eu falei para vocês é esse aqui, ó. Esse aqui é um pulo do gato. Conte C. Eu vou contar um intervalo até a data. Tá vendo aqui, ó? I4 aí 5. Fixei. Mas eu quero que eu arraste para baixo, esse intervalo vá aumentando, né? Para não ficar fixo ali em cima. Então eu venho aqui, ó, tiro esse apóstrofo aqui, o apóstrofo no cifrão entre o I e a minha referência de linha, a 5, e o meu critério é isso aqui. Então, como é que aquela fórmula vai? Ela vai retornar 1 para cá, vai retornar 2 para cá, vai retornar 3 para cá. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui, eu quero que esse aqui, tá? Vou botar para cá, vou alterar. Quando esse aqui for igual ao conte C, né, é verdadeiro, senão falso. Então, no final do dia, falso. Falso. Aqui, ó, verdadeiro. Verdadeiro. E eu quero que o saldo no final do dia não seja menor do que 0. Então, isso aqui vai ser, posso repetir aqui, ó. Deixa eu colocar um E aqui. E. Isso aqui é verdadeiro. E. Saldo em caixa maior igual a 0. Tá? Então, falso, falso, falso. Falso, porque não é maior ou igual a 0. E aqui eu tenho que alertar que estou errado. Então, se aqui for verdadeiro e aqui falso, eu quero que ele me alerte. Então, eu vou criar aqui uma formatação condicional para que ele me alerte sobre isso. Tá? Podia fazer só com uma linha. No caso aqui já está funcionando, né? Deixa eu até botar aqui, ó. Tá? Eu quero que ele me retorne. Tá bom. Vamos manter aqui, ó. Se isso aqui falso, eu vou colocar assim, vou fazer assim, ó. Se isso aqui for falso, eu não quero que ele faça nada. Se for verdadeiro, eu quero que ele valide essa condição aqui. Se essa condição aqui for verdadeira, eu tenho aqui como verdadeiro. Se essa condição for falsa, eu tenho falso. Tá? E se o valor for falso, eu vou colocar aqui entre aspas aqui, que eu não quero ver esse número não. Então, só quero ver ali se for verdadeiro ou falso no meu check. Então aqui, ó, ele só vai quando for verdadeiro que ele vai disparar o gatilho dessa segunda condição aqui. Tá bom? E aí eu consigo fazer facilmente a minha formatação condicional, nova regra, formatação apenas as células é igual a verdadeiro. 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 Eu vou colocar como assim. E se for falso, tá? Então eu crio OK. E se for falso, nova regra, formatar as apenas células que é igual a falso. Falso. Eu vou colocar vermelho aqui, bem chamativo aqui pra gente. Tá bom? Então, ele já encarou aqui como falso, não sei porquê, mas posso botar aqui, ó. Vou botar essa forma até o final só para ele
enxergar que é vazio e não falso. Tá bom? Então aqui, ó, falso. E aqui na minha sanity check aqui, eu aqui no teste de sanidade, né? Aqui no teste de sanidade eu quero contar se o intervalo aqui de registro de operações, tá? Intervalo de registro de operações falso é menor do que 1. Então vou botar aqui é igual a 0. Se não for, ele vai ficar falso aqui. E eu novamente vou fazer minha formatação condicional aqui. A regra. Deixa eu fazer o seguinte, para facilitar aqui, ó. Eu venho aqui, copio, sumário, venho aqui, Ctrl Alt V. Eu quero aqui, ó, formatos de números, tá bom? Eu quero aqui, ó, formatos. Ok. E aí ele copiou aqui o formato que eu tenho lá. Perfeito? Então, se eu venho aqui nas minhas operações agora e coloco 100 mil de caixa, fica verdadeiro. E aqui fica verdadeiro. Então, eu tenho que ter sempre esse check. Aqui, verdadeiro, para mostrar que eu tenho caixa. Tudo bem? Então, nós temos aqui esse... Vou fazer a soma aqui também, copiar para cá, somar. E agora eu consigo fazer a rentabilidade histórica da minha carteira. Olha, veja só. Se eu fecho assim, rentabilidade histórica, dividido por isso, menos 1. Eu tenho a minha carteira aqui, a rentabilidade histórica. Ibovespa. Depois a gente vai fazer o Ibovespa aqui também. Tá? O que mais aqui? Vamos agora fazer o seguinte. Eu quero que a partir da minha data daqui, vamos supor que eu esteja lá em... Vamos dar um exemplo aqui prático aqui, ó. Eu operei de novo em 28/8/2018. Então vamos colocar como é que estava no 28/8/2018 aqui. 28/8/2018. Eu tinha esses pesos aqui, ó. Veja, eu tenho que agora fazer uma formatação condicional para exibir esse alerta aqui para mim, certo? Então eu quero que apenas formatar os valores valores acima ou abaixo da média, apenas os valores, células que contenham aqui, ó. Eu quero o seguinte, eu quero que fique amarelo as células que não está entre, eu tenho uma série aqui de não está entre menos, deixa eu botar aqui, ó, menos esse aqui e isso aqui. Bom, não fez, a fórmula não funcionou, vamos ver aqui qual foi o erro que deu. Gerenciar regras, eu não coloquei a formatação. Ela funcionou, mas não coloquei a formatação. Agora vai funcionar. Viu? Ela está aqui acima dos 4%. Bom, então qual seria o financeiro indicado para operar nesse caso, né? Se eu tivesse respeitando esses meus pesos, como seria? Seria esse aqui, ó, PL ajustado, vai ser sempre fixo, tá? Vou fixar isso aqui também. Eu teria que ter isso aqui no meu financeiro, tá? Então, vou colocar aqui para cá também. Financeiro igual. A diferença qual é? A diferença do meu financeiro indicado para o meu financeiro PL ajustado é 3.287. Vira para baixo, fórmula. Então, eu teria que ter
mais 3.000 aqui, teria que ter menos mais 3.000 aqui e menos 5.500 aqui. Qual seria a diferença em quantidade, considerando o preço do último fechamento? Tá? Seria essa aqui a quantidade. Tá? No entanto, deixa eu aumentar aqui, ó, deixa eu colocar aqui lote mínimo. Eu tenho que considerar o lote mínimo aqui. E qual é o lote mínimo? Vamos fixar aqui a coluna. Exibir. Descongelar painéis. Vou fixar aqui. Exibir, congelar painéis. Para a gente conseguir enxergar aqui o cabeçalho ali de linha. O rótulo de linha, né? Vamos falar assim. Então eu quero procurar lá na minha planilha. Onde é que eu tenho essa informação sobre o lote mínimo? Eu tenho aqui, ó. Onde eu coloco o lote mínimo aqui, ó. LFT. 2021, o título público ele tem uma fração até de 1% do lote. Já as ETFs, no fracionário eu consigo comprar uma ação. Né? O lote normal são 100, mas no fracionário, né? O fracionário no caso vai ser isso aqui, concatena com a letra F. Então, deixa eu voltar aqui, ó, entre aspas. Seria isso aqui, o fracionário dos meus ativos. Eu teria que operar o BOVA 11F e o VVB11F. Tá? Eu não coloquei aqui no registro de operação essa situação, tá? Porque de fato aqui eu teria que ter comprado 300 no lote principal e 98 no lote fracionário. Aqui 200 no lote principal, 17 no lote fracionário. Mas coloquei tudo consolidado aqui, somei as boletas no caso. Tá? Para facilitar. Lote mínimo aqui, então, como é que eu vou achar lá? Índice, a matriz que eu quero procurar é lá no suporte, que eu quero retornar é isso aqui, correspondente, valor procurado aqui no ativo. Procurado aqui no ativo. Vamos colocar aqui a LFT e o lote mínimo aqui. Tá? Então o que acontece? Eu só posso comprar fração aqui e arredondar para esse número. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, dividir isso aqui, tá? E vou truncar. Vou truncar em 0 dígitos. Então, fiz aqui. Tem outras formas de fazer também, mas essa aqui é a fórmula. Eu faço isso, truncar, e depois multiplico por isso aqui novamente. Eu tenho 0,33 que eu vou comprar, e aqui ficou 40. Se eu aumentar as casas decimais aqui para você ver, tá? Fica certinho ali, não tem decimal de ação. Então qual seria o financeiro aqui com essa quantidade nova? Seria isso vezes o preço, último preço, tá? Seria esse financeiro de operação. Tá certo isso? Tá certo, eu multipliquei errado aqui. Multiplicar pelo último preço. Vem aqui, soma. Na verdade, vou somar tudo. O meu caixa aqui vai ser a soma disso aqui. Então, se eu tenho 759 no caixa, na verdade, se o meu financeiro aqui deu 759, no caso, eu tive que
comprar, né? Tive que sair, saiu o dinheiro do meu caixa. Então, eu ajusto aqui. Deixa eu colocar aqui como moeda. Vai ficar vermelhinho. Tá bom? Aqui tem que dar 0. Cheque do caixa tem que dar igual. Tá? Caixa é sempre ajustado. E aqui eu vou confirmar o meu financeiro ajustado depois. Vai ser isso aqui mais o PL ajustado. Tá? Esse somatório aqui. Esse somatório aqui tem que ser igual. Esse somatório aqui tem que ser igual a esse somatório aqui. Falso é porque tem alguma arredondamento aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Verdadeiro. Tá? Não tem a igualdade de 3, não. Tá bom? Esse aqui é igual aquele lá também. Ó. Tem que fazer a igualdade por passos, por etapas. Tá bom? O peso final aqui, dividido por isso. 49,90. Vou aumentar a casa decimal aqui. Então está bem próximo ali. O arredondamento é justamente por conta do lote de operação que vai dar uma diferença, não vai ficar esse exato aqui no 0,0, mas está tudo bem aqui. Bom, então agora a gente já tem aqui a cara da nossa planilha e a gente pode monitorar ela de tempos em tempos para avaliar se a gente tem que operar ou não ela. Então vamos supor que nesse dia aqui alertou para operar e aí eu vou registrar lá a operação desse dia. Essa operação está aqui, então eu vou copiar aqui e vou colar para cá. Tá? Financeiro, vou copiar para baixo, vou arrastar essas fórmulas para baixo. Né? O que tiver em azul, verde, eu posso arrastar para baixo. Aqui eu tenho que copiar o custo dessa operação. Isso aqui é caixa, não teve adição de caixa novo. Isso aqui é fórmula. Deixa eu colocar aqui essa fórmula aqui. Preenchimento azul. Arrasto para baixo. Compra, teve venda. Então aqui a gente vendeu aqui aquela quantidade que estava indicada. Aqui, ó, repara. Deixa eu... Agora ele já somou aqui com essa data. Então, deixa eu voltar. Um dia, será que ele estava alertando? Ó? Um dia já estava acima de 4%. Vai ficar mais claro para ver aqui. Ó. Então, ó, ele pediu para... Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, qual era o financeiro aqui da diferença que é exato da operação, né? 3.000 aqui, 5.000 aqui, 42 lotes de venda, 37 e 0,33. Então, ó, aqui foi 44, 0,3. Tá? Foi um pouco diferente, mas tudo bem. Tá? Novamente, vamos arrastar para baixo isso aqui. Bom, então aqui vocês acompanham o desempenho da carteira. Então aqui ó, a rentabilidade histórica até agosto de 2018, 9%. Né? O Ibov a gente vai adicionar o Ibovespa aqui embaixo. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou compartilhar a planilha completa que eu apresentei no início da aula. Né? Essa planilha aqui. No link da descrição, você entra lá, coloca teu e-mail, manda uma mensagem bacana para mim, que eu te envio o link para você ter essa planilha completa e já conseguir documentar, registrar suas operações e analisar a rentabilidade da sua carteira. Essa planilha aqui vai evoluir bastante ainda, pessoal, então na próxima aula eu vou ensinar aqui como montar esses gráficos, a lógica aqui por trás dessas fórmulas. As fórmulas aqui embaixo são um pouco mais complexas, então eu vou procurar fazer uma introdução
passo a passo para que fique mais fácil aí para vocês entenderem, tá bom? Mas de qualquer forma eu vou compartilhar essa planilha completa já, como já fiz outras vezes, para que vocês já se antecipem aí, quem já tem uma facilidade maior já estuda, já, enfim, levanta as dúvidas e pode escrever para mim no Instagram, @RafaelRioTorto, ou mande um e-mail aqui para planilhasdorafa@gmail.com, deixa comentário no YouTube. Acho que tem diversas formas para você me acessar aí e levantar e fazer sua pergunta, tá bom? Bom, sou muito grato a você que deixou o like no vídeo, escreveu o comentário, mandou suas dúvidas. Isso aí reforça bastante, me dá um entusiasmo enorme ainda para produzir cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Então, um beijo grande, bons estudos.